Boa noite, Beatriz Ítalo, professor Rogério. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luana, Toposerve, Renata, Amanda. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? A conexão tá boa para vocês também? Boa noite, Odilânio, Derivan, Matias. Boa noite, estão me ouvindo bem, gente? Me ajudem aí, me dando feedback. Tá boa, né? Que bom. Obrigada, boa noite. Então, gente, boa noite a todos, tá? Sejam muito bem-vindos a essa live. Encontrem aí uma posição confortável para a gente ficar à vontade, tá? Primeiramente, eu queria desejar um feliz dia do agrimensor para todos os profissionais que executam essa atividade com muito êxito, né? E que tem um papel fundamental para o desenvolvimento aí do país e do mundo, né? Então, devido ao período que a gente está vivenciando, infelizmente a gente não pode nos encontrar como de costume, né? Fazer os nossos eventos, nossas palestras, seminários, congressos, mas a gente não poderia perder a oportunidade de estar passando conhecimento para vocês, tá? Então, em nome da diretoria da APEAG, desejo um feliz dia e abraço fraterno aí aos nossos colegas de profissão, tá? Enquanto o Ricardo, nosso convidado, entra, não sei se ele já entrou aqui, eu vou explicar como é que vai funcionar a nossa live, tá? No primeiro momento, o nosso convidado vai se apresentar, né? Vai explicar a experiência dele, a profissão dele. E em um segundo momento a gente vai iniciar com umas perguntas pré-definidas para que exista um tempo hábil para que vocês possam formalizar as perguntas de vocês, tá bom? Oi, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, o Ricardo tá aí. Aceitou aqui. Estão ouvindo bem. Oi, Ricardo, boa noite. Tá tudo bem? Tudo bem. Então, Ricardo, nós estamos aqui reunidos, né, para uma causa, como sempre, muito boa, tá trazendo conhecimento para os profissionais, né, até para os estudantes, para os recém-formados, tendo em vista que essa atividade, ela sempre está em alta, né, tanto na sua importância como na polêmica, né. E aí eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, né, fique à vontade. Tudo bem? Ricardo, não estou te ouvindo, está travando. Saiu. Vamos lá, já entrar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, tá? Eu quero deixar claro que esse tema que a gente vai falar está aberto para todos os tipos de perguntas que envolvem a certificação e envolvem o georreferenciamento, tá? A gente optou por falar mais de certificação porque o georreferenciamento, o levantamento em si, ele já está embutido, né? E nós temos aí, ele está solicitando aqui, nós temos profissionais de todas as dúvidas, então não se intimidem por fazer uma pergunta que você acha que é mais básica, tá bom?
Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Ricardo está entrando. E aí eu vou anotar as perguntas aqui e vou direcioná-lo durante a nossa live, tá bom? Só lembrando, a nossa live ela tem uma duração de 59 minutos. Se houver necessidade, a gente, devido à quantidade de perguntas, a gente reinicia, certo? A live, isso se o Ricardo concordar também, né? E a nossa intenção é que não haja dúvidas durante esse tipo de atividade. Tudo bem aí, Ricardo? Obrigada, Débora, para você também. Caiu a conexão aqui do Ricardo. É assim, né? Live é assim. Deixa eu ver o que eu posso ir falando. Então, a gente optou por esse tema, né? Porque a certificação nada mais é do que a validação dessas informações obtidas por meio do georreferenciamento, né? Por meio das normas fixadas pelo INCRA, tanto de posicionamento como as normas em si, né? Para o SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, né? Que é obtido aí por um profissional habilitado, um profissional credenciado, né? E aí a gente vai fazer algumas perguntas aqui para ele de como a gente inicia, para quem deseja estar trabalhando com o georreferenciamento, até a certificação. Porque a gente sabe que a certificação ela é diferente para cada imóvel justamente por conta da particularidade que o imóvel tem, né? Então, corriqueiramente aparecem dúvidas em grupos de WhatsApp que a gente tem, mas nem todos os profissionais, às vezes, conseguem vivenciar o mesmo problema, né? Então, nada mais pertinente do que agregar essas dúvidas a um profissional expert na área. Vamos ver se o Ricardo entra aí novamente. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Para quem está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Aparecida, Albino. Gente, vou esperar aqui o Ricardo chegar. Ele está dizendo que não está dando certo, mas não vai dar certo. Um minutinho. Vamos ver aqui. Problema de conexão acontece, né, gente? Obrigada pela presença de vocês. Temos uma quantidade boa de pessoas. Muito bom, viu? Feliz Dia do Engenheiro Agrimensor para todos vocês também. Essa live ela vai estar lá no YouTube, tá bom? No YouTube da APEAG. E após o encerramento dela, nós vamos divulgar uma outra live que a gente está fazendo também, que vai ser muito boa. E a gente conta com a participação de vocês também, tá bom? Vamos ver se ele entra aqui agora. Pronto. Pronto. Tá me ouvindo? Pronto. Tô ouvindo. Oh. Pode se apresentar, Bem, Ricardo, para o pessoal. obrigado, Daniela. Bem, eu queria primeiro agradecer o convite da Associação, né, dos Engenheiros Agrimensores, por esse convite, né? Parabenizar todos os engenheiros agrimensores, colegas da gente, né? Não colegas também, colegas de profissão. Tudo bem. Vou começar aqui me apresentando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Cunha. Já tenho 10 anos de experiência
na agrimensura, né? Tenho 10 anos de formado. Tenho, assim que eu me formei, em fevereiro de 2010, né, em Ceará. Trabalhei lá numa empresa privada, né, arte e topografia. Voltei porque passei no concurso do INCRA aqui, né? Já tenho 8 anos de INCRA. Sou especialista em geoprocessamento também, pelo IFP. Sou técnico em edificações também, pelo antigo Cefet. No INCRA, já fui chefe da divisão de ordenamento da estrutura fundiária, 2 anos, né, por 2 vezes. Já fui gestor do SNCR, dei aula já na especialização de direito agrário, ambiental e agrário, lá pela Alep, né, aqui na Assembleia. Hoje eu estou coordenador do serviço de cartografia e presidente do comitê de certificação. Esse aí e sou funcionário de carreira do INCRA, né? Analista em reforma e desenvolvimento agrário, engenheiro agrimensor. Bom, bem, a gente está aqui fazendo essa live aqui para, assim, não é que você vai ficar sabendo, assim, não sei fazer nada de georreferenciamento e agora eu vou sair, agora eu vou fazer certificação de imóvel no INCRA. Não. Vamos dizer assim, um pontapé inicial para quem não conhece nada e para quem já conhece, ter a oportunidade de tirar alguma dúvida ou outra que sei lá, pode ser a dúvida do colega, né, como os professores diziam. Pois bem, vou traçar aqui um histórico primeiro da certificação, né, de imóvel. Surgiu com o aparecimento da lei, né, 10.067 de 2001, que essa lei altera lá o parágrafo 3º do artigo 176 da 6.015, né, de registro de imóvel, registro público, né, a lei de registro público. E assim, a certificação de imóvel ela surgiu justamente para acabar os conflitos agrários, né? Já que a gente, quando estuda lá na topografia clássica, a gente arbitra a coordenada e aí ela fica solta no espaço, né? Então, o que chegava nos cartórios, antigamente, tudo era aprovado de topografia clássica, né? E aí a gente não via as sobreposições que existiam, né? Então, aí, em 2001 foi criada essa lei, né? Foi regulamentada pelo decreto em 2002, no ano seguinte, e a partir de 2003, aí que foi formulado a norma técnica de referenciamento de imóvel rural, que já estamos na 3ª edição, e é isso. Basicamente, o histórico é esse. Em 2004 já começou as certificações, né, de imóveis, aí que foram contratados os engenheiros agrimensores do INCRA, justamente para avaliar tecnicamente, né, de acordo com os normativos, os trabalhos que iam ser inseridos no INCRA, né? Que é recepcionar os trabalhos e aí daí fazer a certificação de imóvel. Ou bem, em 2004 começou e somente em 2013 é que a gente teve um sistema robusto para tal. E é a criação do CIGEF. A criação do CIGEF, no Sistema de Gestão Fundiária, só em 2013. Para você ter uma ideia, Daniel, o que foi certificado entre 2004 e 2013, quantos anos? 9 anos, né? E de 2013 até hoje, de 2013 até hoje são 7 anos. E de 2003 até 2004 são 9 anos, né? Quer dizer, tem mais tempo com o sistema anterior do que com o novo sistema. A gente, sei lá, já tem imóvel certificado no Brasil 30 vezes mais do que no sistema antigo, porque automatizou o sistema, né? Automatizou o sistema. E assim, basicamente, as diferenças do antigo para o atual, né?
vou tratar agora de conceituação, né? Que às vezes, assim, tudo que a gente faz na vida, o que importa a conceituação, né? Se a gente aprender o conceito da coisa, a gente vai para frente em tudo e a gente consegue avançar em tudo. Se não souber nenhum conceito, a gente não consegue nem trabalhar. Tudo bem. A certificação de imóvel, ela quer dizer que aquele imóvel, aquele polígono, não tem sobreposição até aquela data no banco já referenciado do INCRA. Somente isso, entendeu? Assim, a certificação, ela é para compor um sistema, né? Assim, que começa na ponta com o proprietário que já tem a sua matrícula, ele contrata um contrato profissional habilitado, né, no caso. Aí ele faz o georreferenciamento do imóvel, lança no sistema, né, no SIGEF. O SIGEF valida aquele trabalho e, e o INCRA volta com a certificação do imóvel, né, de forma automática, né, no SIGEF. Então, aí ele vai levar no cartório, o cartório vai fazer o registro, firmar esse registro da certificação no INCRA, né, no SIGEF. Então, assim, é um sistema, claro que tem suas falhas, mas o sistema ele é bem robusto, já ganhou o prêmio internacional. E assim, e aí a gente vai trabalhando, né, neles. Os analistas, eles vão tomando os desmembramentos, dos requerimentos de cancelamento e tudo mais. Bem, assim, eu vou explicar um pouco desse processo. Ricardo, tá cortando um pouquinho. De quem é essa responsabilidade? É do proprietário em dizer, pegar o registro imobiliário dele, fazer a reconstrução da descrição perimétrica do imóvel para a sua segurança, né? Isso aí é de responsabilidade tanto do proprietário como do profissional. Uhum. O segundo passo é a certificação. O profissional ele vai inserir a planilha ODS no sistema, e vai retornar para ele a certificação do imóvel. De quem é essa responsabilidade? É do INCRA quando retorna essa certificação para o profissional. O terceiro passo é lá onde fecha a tampa. O cartório registra a certificação e faz o requerimento de registro dentro do SIGEF. Aí isso aí, pronto. Aí fica fechado o ciclo completinho, tudo bacaninha. Todo passo a passo. Vocês estão me ouvindo bem, Daniela? Queria um Tá mais retorno ou aí, que menos. tem Tá gente que cortando algumas palavras. está cortando o Tá áudio. cortando algumas palavras, aham. É. Tá me Mas, ouvindo? Não tô te... tá cortando um pouquinho. Agora, você tá me ouvindo? Como é que é? Você tá me ouvindo agora? Não tô te ouvindo. Não tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Você tá ouvindo? Deixa eu dar uma Oi? olhadinha aqui. Tá. Cortando um pouquinho. Pessoal, encaminha live aí para os colegas para acompanhar, tá bom? Tá cortando um pouquinho. Toda a imagem? Tá ouvindo, Não te Ricardo? ouvi. Tô ouvindo. Tá? Fala aí de Tá novo ouvindo? comigo. Tô te ouvindo. Oi, Ricardo. Tá dando um delay. Enquanto a tua fala vem primeiro do que a tua imagem, entendeu? Entendi. É que Aliás, eu a acho que... imagem vem primeiro que a tua fala. Ah, tá. Eu vou trocar aqui o fone aqui, Tá que pode ser o certo. fone aqui.
Só um minutinho. Não. Tá ok. Tá ouvindo? Tô te ouvindo, só um minutinho. Deixa eu só ajeitar aqui, ajustar aqui. Oi, Luiz, Marcélia. Mandar um abraço pro pessoal aqui. Tá acompanhando. Eliane, Renan, Ítalo, Jorge. Entrando agora. Ricardo saiu. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho enquanto ele chega, que a gente vai formalizar a primeira pergunta a ele. Não esqueçam, pessoal, podem estar encaminhando já a pergunta de vocês, que eu vou anotando aqui, tá bom? A live vai ficar no IGTV e no canal do YouTube da APEAG, tá bom? Nós estamos com o canal, aí vocês seguem lá, que é a nossa próxima live. A gente está querendo transmitir via YouTube, tá? E eu vou divulgar, após essa live, como que vai ficar, qual será o próximo tema, né? E quem serão os convidados, tá bom? Mariane, feliz dia. Oi, Daniela de Piracuruca. Danilo de Pernambuco. Que bom, vocês estão me ouvindo, né? Ele solicitou aqui, peraí. Viu, Daniel? Pronto, agora sim. Tá bom o áudio, tá compatível com a imagem? Tá, agora tá. Pronto. Eu vou retornar aqui só para a gente fazer um passo a passo de novo, né, do processo de certificação. Tá. Por bem, o primeiro passo é o levantamento do profissional, né? O proprietário vai lá, contrata o profissional habilitado e ele vai lá e faz o levantamento já referenciado, né? De acordo com as normas técnicas do INCRA e seus manuais. Daí ele vai lançar a planilha ODS no sistema. Lançando a planilha ODS no sistema, aí Vai retornar ele a certificação do imóvel. Uhum. Tá me ouvindo, Daniela? Aí, Agora sim. pra... Oi, boa noite. Ricardo, tá ouvindo? Saiu de novo. Eu tô te ouvindo. Ouviu, Ricardo? Tá ouvindo? Saiu. Peraí. Deixa eu organizar aqui, esperar ele. Procura ele aqui. Ô, Ricardo, você tem que entrar na live para que eu solicite, ou então você solicita para mim, tá bom? Não tá aparecendo aqui para mim. Ah, pronto. Vamos lá.
Pronto, tá me ouvindo? Sim, Tá ouvindo bem? sim. Tá, né? Deixa eu só comentar aqui, porque eu fico saindo e entrando e tenho que botar o. Tá me ouvindo bem aí? Tá ok, tá ótimo. Ó, eu que não tô te ouvindo agora. Oi, tá ouvindo? O Aguenta aí. pessoal tá ouvindo? Tá ouvindo os dois? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas eu tô Pronto. ouvindo pelo celular. O fone aqui não. Vou falar Tudo por bem, aí não tem mesmo. problema não. Tá ok. O pessoal Pronto. tá ouvindo a gente. Tá ouvindo, né? Pronto. E o que Aham, importa é eles ouvirem, né? tá Então, o ok. processo de certificação, eu vou retornar novamente aqui, só que o processo de certificação começa lá na ponta, né? O proprietário ele tem uma área de terra, aí ele contrata um profissional habilitado e, e vai lá, faz o levantamento, né? Já referenciado de acordo com as normas e os manuais do CIGEF, né? E lança no sistema a planilha ODS, né? E quando ele lança no sistema, o INCRA ele retorna para ele automático, se não houver sobreposição, imediato à certificação. Beleza. Aí o que fecha a tampa desse processo é o cartório, né? O cartório ele vai lá, registra a certificação, né? Uhum. E volta no CIGEF e pede a confirmação de registro, né? Em cartório. Passar para frente aqui. Pronto. Eu tenho aqui alguns questionamentos que várias pessoas me perguntam, né? Que pode até ter perguntado aí, só que eu vou logo dizer as respostas, né? Tem muita gente que me pergunta quantos por cento de aumento ou diminuição da área pode haver lá em confrontação com o registro imobiliário, né? Sei lá, a pessoa tem 300 hectares de área registrada, aí vai medir e acha 330, por exemplo. Uhum. Aí pode fazer, não pode? Pode fazer. Não, o que eu tenho para dizer é que não há limites, né? Não há limite de quantos por cento pode aumentar ou diminuir, né? O interessante é o cartório garantir que se trata do mesmo imóvel objeto da descrição perimétrica, né? Lá no registro imobiliário, né? Uhum. Outro questionamento que o pessoal me pergunta muito é quais são os motivos de cancelamento de uma certificação, né? Primeiro, o credenciado ele não utilizou as normas, né? Não fez de acordo com a norma técnica e por isso, por erro de levantamento, né, as informações prestadas. Outros motivos é o seguinte: se o profissional ou o proprietário de alguma forma alterou a localização do imóvel, né? Às vezes o imóvel era a não sei quantos quilômetros de distância lá do objeto da matrícula, né? Aí ele vai e certifica em outro local. Pronto. Isso aí também, se ficar comprovado, a gente cancela imediatamente. Se, se a geometria também do imóvel também estiver errada também, por exemplo, é um retângulo, aí o credenciado vai lá e certifica um triângulo, por exemplo. Aí é erro de Uhum. geometria, né? Também é o cancelamento de certificação imediato. Ou então cancelamento de matrícula, né? Se o juiz determina um cancelamento de matrícula, aí vai também ser cancelada aquela certificação, porque não faz mais sentido, né? O objeto está certificado. Pronto. Aí, Daniela, agora se você quiser mediar as perguntas, Uhum. acho que Conforme já eu, está eu ok. expliquei mais cedo para o pessoal como é que a gente ia formalizar a live, né? Após a sua apresentação, a gente ia começar com umas perguntas pré-definidas, né? Que Certo. vamos tentar iniciar assim do começo mesmo direitinho, porque nós temos estudantes, nós temos recém-formados ou até mesmo profissionais que já trabalham em outros ramos da engenharia de agrimensura,
mas que às vezes não entende como que funciona o georreferenciamento e às vezes tem vontade de entrar na área, mas não sabe por onde começar, né? Sim. Então, a pergunta que eu faço é, primeiramente, qual é o primeiro passo para o profissional habilitado ser um credenciado do INCRA? Pronto. A primeira coisa que o profissional deve ter é a certificação digital. Certificação digital lá através do token, né? Você faz na SERP, né? Na Receita Federal, nos Correios, na FENACON, né? Que é o lugar mais rápido hoje, tem até desconto para profissional, né? Chegando lá dizendo que é profissional do CREA, ele dá um desconto lá na certificação, já vende o token também, tudo por lá. FENACON. Primeiro passo é ter isso. Segundo passo é ir para o seu conselho lá, né? O nosso, que é o CREA, ele vai te dar uma certidão de atribuição. Ah, mas o engenheiro agrimensor ele não vai direto? Certo, vai direto, mas eu preciso da declaração de atribuição, porque isso é normativo interno lá do INCRA, né? Para fazer o credenciamento. Pronto. Aí, com esse certificado digital, você vai lá no CIGEF, né, no site do CIGEF, pluga o token no seu computador, e você entra no site do CIGEF, né, cigef.incra.gov.br. E com isso, entra lá no CIGEF, né, aí tem lá, me cadastrar, né, você vai, clica lá para cadastrar, e faz todo o procedimento, anexa a certidão de atribuição, né, declaração de atribuição, e pronto, é só esperar aí, eu acho que no máximo 1, 2 dias, tá tudo pronto lá, e o profissional sai credenciado já com a sua letra e tudo, entendeu? O código, né? O código de credenciamento. O código de credenciamento, exatamente. Certo. Ricardo, quais são as dificuldades enfrentadas no INCRA atualmente? Você pode citar? Bem, sim. A grande dificuldade hoje em dia é a questão dos maus profissionais, né? Tem muito mau profissional, né? Que não estuda, que não... Basicamente porque não estuda, né? Porque é só leitura. Não tem nada de... É só estudar a norma, né? Os manuais é muito tranquilo. E a gente pega cada erro básico, cada erro primário, entendeu? É isso, o profissional ele tem que estudar mais, né? Basicamente isso. Esse assunto envolve um pouco de polêmica, né? Porque a gente teve aí algumas dificuldades quanto à questão do georreferenciamento, mas que não é nem bom estar comentando isso daqui, porque senão vai mudar o foco do tema, né? Entendi. Eu vou para outra pergunta aqui. Existe alguma tolerância de sobreposição no CIGEF? E o que fazer quando um imóvel se sobrepõe a outro imóvel ou a algum assentamento? Pronto, seguinte. A tolerância da certificação é aquele negócio. Na norma lá tem dizendo que é 50 centímetros, né? Mas no banco georreferenciado do INCRA não se aceita sobreposição maior do que 1 centímetro, né? Que são 2 casas decimais após a vírgula, né? Sim. Não se aceita. O que é que você deve fazer nesse caso? Você vai certificar um imóvel vizinho do imóvel já certificado. Você chega lá, você levanta aquele ponto. Se aquele ponto, depois de processado, der num raio de 50 centímetros daquele certificado, você adota a coordenada do vizinho e certifica o seu imóvel. Se der maior do que 50 centímetros, o que é que ele deve fazer? Ele deve solicitar o cancelamento da outra área, dizendo que deu diferente a precisão, né? Deu mais do que 50 centímetros daquele que ele levantou. Entendeu? É isso que ele tem que fazer. Então, não se aceita sobreposição alguma, né, no CIGEF. Mas aí quando esse imóvel que o profissional fez o levantamento, reocupou os pontos do outro profissional, se continuar a existir a sobreposição, o INCRA notifica o profissional ou o levantamento anterior? É assim?
Ele Não, não. notifica, eu digo, na questão de buscar as respostas, né? Não, veja bem, veja bem. Se aquele profissional que chegou depois foi lá, levantou aquele ponto e deu maior do que 50 centímetros, ele, profissional, ele vai pedir o cancelamento da outra certificação. Sim, aí E no vai caso, após o dizer, cancelamento. Uhum, vai dizer todos os argumentos dele lá, né? Ó, eu fui lá, levantei em campo, deu maior do que 50 centímetros, precisando e tudo mais. Aí é que eu vou averiguar o do vizinho, para saber o que é que entendi. aconteceu, para saber qual foi a precisão do levantamento dele, né? Em Ok. relação àquele ponto. Ah, Tá, outra eu tô com uma pergunta que você pergunta. fez aí é sobre, Ah, sim. sobre a posição com assentamento, né? Geralmente, Uhum, os assentamentos do INCRA, eles não são georreferenciados, né? Eles estão na base só como a vistoria, né? Feita para fazer a desapropriação. Ou uhum, bem, aí o que faz? Toda vez que dessa oposição com assentamento, é importante dizer isso, que o profissional que esteja solicite o requerimento de sobreposição, porque aí a gente vai uhum. verificar, né? Que é o seguinte, a gente pode até aproveitar o trabalho do profissional, né? Para já, quando for certificar o imóvel do INCRA, entendeu? Entendi. O Jorge aqui fez uma pergunta, ele fez assim, ó. Uma das dúvidas que muitos profissionais encontram é quando o terreno é cortado por uma estrada vicinal. A dúvida é em relação à faixa de domínio da mesma, pois existem alguns profissionais que só deixam a largura existente já da mesma, né, da estrada vicinal, e outros defendem uma faixa de domínio se a mesma for homologada. E quanto que seria essa faixa de domínio se ela existe, se ela existir, né, se for homologada? Pronto, pronto, isso aí é lá nos órgãos de rodovias, né? Se for Uhum. estadual, é lá no DR. Se for federal, no DENIT. E eles definem lá as classes de estrada quanto a faixa de domínio. Entendeu? Isso aí não é nem. Ele quer saber se é homologado a faixa, porque tem profissionais que só colocam a largura da via e não usam a faixa de domínio. Na verdade é o seguinte, assim, geralmente as estradas elas não são desapropriadas, né? Os proprietários eles nunca recebem. Aquela faixa da estrada, ela é desconsiderada por ela ser um bem público, né? Então, se ela é um bem público, ela não faz parte do imóvel, entendeu? Uhum. Mas quanto à faixa de domínio mesmo, é aquele negócio. É no órgão lá de estrada, lá, se é estadual ou federal, aí eles vão determinar, né? Para cada classe de estrada, tem a faixa de domínio e tudo mais. Certo. O Toposerve perguntando aqui: para inserir vértices em uma área vizinha já certificada, precisa cancelar a parcela vizinha? Sim, precisa. Porque, de qualquer forma, assim, se ele puxar um pouquinho, o imóvel está errado pela confrontação, né? Se ele, numa linha, por exemplo, de 200 metros, ele diz que é um confrontante só, né? Você bota o ponto lá, quando muda de, de sentido, ou então quando muda de proprietário. Então, se ele não inseriu, ele vai ter que inserir o ponto lá do vizinho, né? Ó, o Marcos Renan aqui está perguntando: tem uma área registrada com 19,9 hectares, só que lá tem 42 hectares. Dá para regularizar através do GEL? Pronto, não é questão de regularização. Isso não é questão de regularização. É o seguinte, ele tem que observar que se trata do mesmo imóvel objeto daquela matrícula. E acho que dá para compreender isso, né? Que, assim, se a gente tem Uhum. um imóvel que ele falou, né, tem 19 hectares, e ele achou 42 hectares, o oficial registrador, o cartorário, ele tem o seu método de saber se trata do mesmo imóvel, se ele está englobando o imóvel vizinho, se ele está invadindo o imóvel vizinho, entendeu? Uhum. Então, Uhum. assim se ele se resguardar
dizendo que é o mesmo imóvel, porque é o seguinte, o levantamento é intraimóvel, né? Ele não pode extrapolar o imóvel. Está me compreendendo, Sim. Daniela? Assim, ele Uhum. não pode extrapolar o imóvel, ele tem que ser intraimóvel, entendeu? Se ele extrapolar o imóvel, passou para o vizinho, está errado. Ah, mas isso é muito subjetivo. Não, não é não, porque tem várias maneiras de identificar o imóvel. O imóvel é identificado pelos seus confrontantes, pelos limites dele. Ó, veja bem, confrontante é diferente de limite. Por exemplo, ele tem como limite, um proprietário tem como limite um riacho, mas o seu confrontante não é o riacho, é o quem está depois do riacho, Hum. entendeu? É Uhum. diferente. Por isso que lá na hora de preenchimento da planilha ODS, tem lá limite, tipo de limite, e também tem um confrontante. Por exemplo, uma escarpa de serra, ela nunca vai ser um confrontante. Ela é um limite e o confrontante é quem está lá embaixo. Entendeu? Entendi. É isso. Eu acho que é uma das coisas também que tem que verificar tem que saber como é que. Porque a maioria dos imóveis, né, que foi feito trabalho há muito tempo, pode ter uma diferença aí do método de levantamento, né? Nós estamos aí nos atualizando e cada vez mais utilizando equipamentos Então, de precisão. Então, assim, é lógico que existiu aí um exagero de diferença, né? Existe uma diferença muito grande aí de é, 19 para 42, né? mas veja bem, essa questão do método de levantamento, se o levantamento no passado ele foi feito bem feito, e você vai lá e levantar, essa diferença é mínima, ela não é Uhum. tão grande. Assim, mas eu fiz um levantamento com Teodolito Vasconcelos de 1 minuto de precisão, certo? Aí agora eu estou fazendo levantamento GNSS, né? É assim, a diferença não é que seja um método, mas assim, se os dois levantamentos foram bem feitos, essa diferença ela não é para ser Exorbitante, levada em né? consideração, não é, entendeu? Porque é o seguinte, porque primeiro, a forma vai parecer do imóvel, a forma vai parecer, os vértices serão praticamente os mesmos, né? Então, assim, não é assim, por exemplo, eu costumo dizer muito para os cartórios, o pessoal dos cartórios que me procuram, eu costumo dizer assim, pô, se você tiver se você tiver uma planta antiga, um memorial descritivo antigo, compare eles. É o seguinte, porque a forma, nesse caso, também é um determinante do imóvel, entendeu? Não só. É aquele negócio que eu falei, que tem várias maneiras de identificar o imóvel, né? Os limites, os confrontantes, a forma, né? A geometria, entendeu? Certo, entendi. Eu vou fazer a pergunta aqui do Aguiar, Francisca Aguiar. Boa noite a Certo. todos. Ricardo, como cancelar uma certificação feita por outro profissional que não certificou o imóvel com os dados do registro correto? Isso é muito simples. É o seguinte, assim, ele vai ser contratado pelo mesmo proprietário, né? Ele assina uma declaração dizendo que concorda com o cancelamento da certificação. Você faz a RT e pede para ele assinar e anexa no sistema. Só isso, solicitando cancelamento. É muito importante, toda vez que for pedir é, cancelamento de certificação para desmembramento ou então para retificação do imóvel, associar a planilha que vai dar a nova certificação. Entendeu? Porque a gente, por exemplo, aqui no INCRA do Piauí, a gente está sofrendo, por exemplo, a pessoa pede cancelamento para fazer desmembramento, aí a gente faz o cancelamento e o profissional lá ele não insere as planilhas desmembrada e remanescente. Então, a gente tá,
eu peguei um processo agora lá, um processo que eu digo é administrativo, lá dentro do INCRA mesmo, né? Processo judicial. Né? Peguei um processo lá agora que o proprietário assim, mas cadê a minha certificação? O profissional que você contratou não lançou no sistema, entendeu? E é de responsabilidade do profissional fazer isso. Então, para a gente se precaver com isso, o que é que a gente fez? Toda vez que for pedir solicitação de cancelamento para desmembramento e para retificação, que associe a planilha, a nova certificação. Não é mandar no anexo, não. É associar, entendeu? A nova, porque é o seguinte, é de responsabilidade do profissional. Então a gente faz essa alerta, entendeu? Ok, muito bom. O Lucas Fontinelli, ele fez aqui um comentário. Vejo muitos erros em limites definidos por cursos d'água. Acontece. Aí tem o Ítalo. Sempre existe uma diferença entre a área georreferenciada para a área certificada no CIGEF? Bem, assim, é o seguinte, é aquele negócio do conceito, né? Se você tem uma área georreferenciada, não significa dizer que ela pode ser certificada. Por exemplo, você vai levantar uma propriedade com GPS de navegação, aquilo é um georreferenciamento. Aquilo é um georreferenciamento. Só que jamais pode certificação, né? Pode fazer a certificação. Entendeu? Aí eu dou esse exemplo, né? Mas há diferença entre. Sim, se você não utilizou os métodos para fazer a certificação do imóvel, você nunca chegará igual. Até para você ter uma ideia, assim, isso, Daniela, você sabe também, que se você, profissional, engenheiro agrimensor, vai lá fazer um levantamento de uma propriedade, utilizando o mesmo equipamento, beleza. Fez o levantamento, beleza, chegou em casa, processou, tal, você vai achar uma área. Se você for lá no outro dia, fazer o mesmo levantamento, com o mesmo equipamento, você vai dar uma achar resultado diferente. Por quê? Porque as efemérides são diferentes, os dados de rastreio são diferentes. Então sempre vai haver diferença. Não tem jeito, entendeu? Tá certo. A Raniele está perguntando, quando o CIGEF estará fazendo desmembramento direto pelo sistema? É o seguinte, o CIGEF, assim, a gente já está aí vai fazer 7 anos já em novembro, né? 7 anos no ar. Essa ferramenta, ela nunca foi nem desmembramento, nem remembramento, né? Assim, tem uns artifícios para você fazer, né? Que é a solicitação de cancelamento, se o imóvel for certificado pelo CIGEF, e a solicitação de requerimento de sobreposição, se for um imóvel certificado pelo SNCI, né? Que é o método antigo, né? O Sistema Nacional de Certificação de Imóvel. Assim, a gente utiliza essas ferramentas, né? Mas, assim, as ferramentas lá do CIGEF mesmo, eu não tenho notícia que a gente tem que resolver primeiro a estabilidade do sistema, né? Que o sistema hoje ele é instável e tudo mais. Sim, mas com todos os problemas ainda é um sistema que, como eu disse, ganhou um prêmio internacional, se eu não me engano, em 2014. Entendeu? Assim, e eu sou a favor do CIGEF mesmo, entendeu? O que a gente fazia anteriormente, assim, eu entrei no INCRA em 2012, o que a gente fazia era trabalho manual, né? Não fazia trabalho de análise propriamente dito. Hoje não, hoje a gente faz trabalho de análise, né? Certo. E, Ricardo, o Alartson aqui está perguntando, da Top Gel. Como funcionam as punições no INCRA? Pronto, é muito, muito interessante. Hoje a gente possui 3 tipos de sanção, né? A gente tem a advertência, a gente tem a suspensão e a gente tem um descredenciamento profissional. Como é que funciona? Bem, um erro assim, que a gente considere
ele bastante grosseiro, né, vamos dizer assim, a gente profere com advertência, né? Um erro mais grosseiro e de má fé, a gente já solicita suspensão. E o descredenciamento aqui no Piauí a gente ainda não solicitou nenhum, entendeu? Por exemplo, 3 advertências num período de 1 ano dá uma suspensão. Abre o requerimento automático de suspensão. E, se eu não me engano, três suspensões num período de 1 ano, acho que um descredenciamento. Eu não tenho certeza quanto ao descredenciamento. Mas, assim, é muito sério isso, assim, porque, assim, o profissional fica até chateado com a gente, porque a gente dá uma advertência ou dá uma suspensão, mas, assim, é a ferramenta que a gente, infelizmente, a gente utiliza para que possamos ter bons trabalhos, né? Assim, que às vezes o mal profissional, o bom profissional, ele pega pelo mal profissional, né? Uhum. E aí isso aí a gente não pode deixar barato, né? Às vezes o cara faz de qualquer jeito, às vezes o profissional, nem posso chamar isso de profissional, né? Eles vão pelo Google mesmo e só desenho lá e mandam, entendeu? E isso aí não, isso aí a gente tem até umas punições, até que a gente manda lá pro CREA, né, Daniel? Até você sabe aí como conselheiro. A gente já Já fui já no foi. CREA umas 3 vezes já para dizer, né, o que a gente está mandando. Pô. Uhum. Isso. Ricardo, a gente está aí faltando uns 7 minutos. Eu não sei como é que funciona aqui a live, talvez caia, mas tem muita pergunta aqui. E aí eu vou te fazendo a pergunta, se porventura cair, a gente retorna. E aí eu queria pedir para o pessoal para que Tá? reenviem as perguntas, porque eu acho que não vai aparecer novamente aqui para mim. Vai E tem não. muitas. Eu vou ler essa daqui do César Cordeiro. A respeito de posicionamento por sensoriamento remoto, vértice tipo V, método por sensores orbitais, satélites. O que seria uma excepcionalidade está se tornando regra. Como o CRC está posicionando? Por bem, é o seguinte, quanto no normativo, ele é bem vago, assim, ele não fala como é que a gente deve proceder sobre assessoramento remoto, né? Agora, nessa quarentena, o que foi que eu fiz? Eu fiz um manual, que até vou apresentar para o CRC agora, vou apresentar para eles como é que a gente deve recepcionar e avaliar os casos os produtos feitos de sensoramento remoto, né? Assim, ao contrário, assim, o CRC ele toma providências quanto a isso, entendeu? Agora, assim, a gente tem cerca de, só no Piauí, sei lá, 20 certificações diárias. E, assim, nós do comitê de certificação, nós somos cinco integrantes, né? É impossível a gente estar atento a todos os imóveis que entram, né? Então, assim, à medida da demanda que vai surgindo, a gente vai fazendo as auditorias necessárias e, e, pega mesmo no pesado. Isso aí não é regra, isso é até uma questão equivocada, né, a respeito disso. Mas eu fiz um manual, assim, para a gente usar internamente, assim, pelo INCA do Piauí, quais os produtos que a gente vai aceitar através de censuramento remoto. Né? Uhum. A TopoServe perguntando quando vai ficar pronto a ferramenta de desmembramento. Acho que você já comentou aí que Já, ainda não tem. Não tem, não né? tem, não. O W. Visvaldo. Boa noite. Ricardo, explique o porquê que o cartório não se pode aceitar área já referenciada em UTM, tipo memorial em formato em UTM, e sim em coordenadas geográficas. Pronto. Quando fizeram a terceira edição da norma, assim, que antigamente, assim, até a segunda edição revisada, utilizava-se o TM, né?
Mas como a gente tem muito problema de propriedades multifuso, a gente não Uhum, tem aí como é que vai resolver essa questão? Então, assim, o Comitê Nacional, antes de fazendo essa norma, né, e os manuais, eles fazendo essa norma, eles perceberam que seria muito mais interessante transformar de UTM para geográfica. coordenado geográfico. Então, por que isso também? Utilizando também, porque antigamente a gente não pode considerar a Terra como plana, né, sendo UTM. A gente tem que Uhum, considerar a curvatura da Terra. Então, assim, a gente tem muito mais ganho em dizer qual é realmente a forma da área, né, o tamanho da área, porque ele leva em consideração a altitude também, entendeu? Então, esse método de cálculo lá, né, o Sistema Geodésico Local, né, SGL, ele dá uma melhor realidade da área, né? Ele não vai, ele é bem melhor, né, entendeu? uhum. Até porque georreferenciamento é geodésia, né? E não topografia em si. Exatamente, não topografia. Tá. Geodésia. Wani Rose. Os assentamentos federal do INCRA, que estão realizando o processo de loteamento, parcelamento entre os assentados, se faz necessária a certificação total do imóvel. Pergunto, será necessário fazer a certificação de cada parcela do assentamento também? Sim, certificação das parcelas também é isso. Assim, quero até avisar, assim, porque o que é que em 2017 o INCRA fez? Ele liberou para as associações para contratar empresas para fazer o georreferenciamento das áreas, né? De Uhum, maneira direta. E esse ano ele foi suspenso, né? Então tá todo mundo suspenso. Ninguém pode, pelo menos a nós, assim, quem está autorizado a fazer continua, mas assim, a gente não vai proceder nenhum tipo de análise mais e não proceder nenhum tipo de análise. O que é que a gente está fazendo? A gente está pedindo autorização para Brasília para a gente retornar esses trabalhos, entendeu? Assim, mas uhum, assim, é a mesma coisa. Georreferenciamento do perímetro, georreferenciamento das parcelas, todo mundo certificado, entendeu? Assim, para o INCRA fazer a titulação do imóvel, a parcela tem que estar certificada, entendeu? tá ok. Rapidinho, tá faltando 2 minutos, vai cair aqui, mas ó, Uhum. a Daniela Barros está perguntando: como o cartorário deve proceder quando o cliente solicita a averbação do georreferenciamento na matrícula? A área encontrada é muito maior do que a registrada? Podemos averbar ou deve ser judicial? Pronto, é o que eu falei lá no começo da live, né? Assim, o oficial registrador ele tem que ter as técnicas e os métodos para saber se trata do mesmo imóvel, né? Se foi feito o levantamento intraimóvel. Aí tem várias formas, né, de verificar, de verificar o imóvel, né, de saber qual é o imóvel. É aquele lá que o confrontante, pelos confrontantes, pelos limites. Foi me apresentado uma vez, eu estava dando uma aula, e foi me apresentado assim, mas não tem nenhuma descrição. Ele, cara, mas espera aí, um lado é uma serra, o outro lado é um rio, e o outro lado é limite também natural, e você vai só atrás do outro confrontante, entendeu? Então, sabe, mas não tem Uhum. área, não tem descrição perimétrica. Então, dá para o oficial registrador verificar se trata do mesmo imóvel, entendeu? Daniela, eu acho que é bom a gente fechar e abrir de novo a Isso, live, está viu? faltando 30 segundos. Aí, Lucas, manda Pronto. de novo a tua pergunta, porque eu estou tentando anotar aqui, mas eu não estou conseguindo ser mais rápida, né? E aí, o Uhum. pessoal que ainda não teve a pergunta feita, manda novamente. A gente vai encerrar e a gente volta, tá bom? Beleza. Até já! Tchau.